Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar gêneros textuais. Vamos continuar falando sobre os infográficos, o gênero textual que nós estávamos trabalhando, que nós demos início na semana passada, que se encontra no capítulo 4, nosso livro de gêneros textuais. Bom, na última aula, nós fizemos uma análise sobre a história do Brasil e de alguns, em português brasileiro, na verdade, né? Toda a formação da língua, os outros idiomas que influenciaram na formação do mesmo, e passamos por um longo processo de análise, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse gênero. Nós vamos analisar as características do infográfico, do texto expositivo e como nós podemos identificá-lo, como nós podemos construir um infográfico, né? Como é que nós conseguimos fazer isso, tá bom? Então, para isso, a gente vai utilizar um material bem legal aqui. Vamos utilizar também o nosso livro, onde vamos realizar a leitura de alguns outros textos e também realizar algumas atividades, beleza? Bem, eu peço já que vocês abram os seus livro de gênero textual. Quero que vocês abram na página 46. Página 45, tá, gente? Página 45, livro de gêneros textuais. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Deixem aberto aí na página 45, porque agora nós iremos observar algumas características do infográfico. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto. Então, aqui temos um artigo do site agenciaaima.com.br que fala justamente sobre a importância e as características do infográfico. Temos aí, os infográficos, eles podem capturar a atenção de uma audiência rapidamente, não importa qual seja a finalidade deles. Sua natureza visual e gráfica pode torná-los ferramentas eficientes para passar um ponto de vista rapidamente através de uma imagem dinâmica e concisa. Mas, para isso, é importante conhecer as características que os melhores infográficos têm em comum. Então, de antemão, já quero que vocês realizem também algumas anotações sobre o que nós veremos aqui. Uma delas é sobre o infográfico. Passem isso aqui para o caderno de vocês, tá bom?
Pronto, passem isso no caderno de vocês, copiem no caderno de vocês e vamos continuar aqui a nossa explicação. Vamos lá. Infográficos podem se tornar virais em um piscar de olhos, principalmente graças à facilidade com que eles são compartilhados e lidos. Ter um infográfico que se tornou viral no seu repertório pode gerar ótimos resultados e ainda melhorar sua credibilidade. Nem todos os infográficos são criados de forma igual. No entanto, somente alguns se tornam virais. Agora a gente vai ver algumas características que os melhores infográficos têm. Então, primeiro, eles têm títulos surpreendentes. Esse é o primeiro ponto que os usuários veem. Por isso, ter um título surpreendente em destaque pode causar um enorme impacto. Bons títulos devem ser capazes de prender a atenção e de fácil compreensão, fazendo com que as pessoas se interessem pelo infográfico com apenas um breve olhar. Então, o título, pessoal, ele já cativa a atenção do leitor. O leitor, quando ele percebe que há um título ali, algo chamativo, ele já fica mais interessado em continuar a leitura, fazendo com que ele continue lendo o texto. Então, bons infográficos, eles possuem, vou colocar aqui, características de um bom infográfico. Apresenta um título surpreendente, um título chamativo, apelativo, um título que chame a atenção do leitor. Tá? Quanto mais compacto e preciso o título, melhor. No entanto, o título ainda precisa ser descritivo o suficiente para que os usuários saibam sobre o que eles vão ler. Se você tem problemas para escolher um título, saiba que você não está sozinho. Às vezes é melhor desenvolver todo o trabalho e deixar o título para o final. Eles apresentam estatísticas. Você vai perceber que os infográficos geralmente apresentam dados e estatísticas de uma forma visualmente simples de entender, tornando essas informações bem acessíveis. Muitos infográficos que circulam pela internet não têm só estatísticas, mas seus números e porcentagens aparecem em destaque, com fontes diferentes e maiores que o resto do texto, e até cores contrastantes. Muitos apresentam vários tipos de gráficos e possuem pequenos resumos do que seus números significam. Vale ressaltar que é muito importante citar as fontes dos dados e estatísticas apresentadas no infográfico. Afinal, as pessoas devem ter acesso às fontes originais se quiserem conferir se os dados estão atualizados e corretos. Tá bom? Ou seja, pessoal, quando você apresenta estatística no seu infográfico, isso gera mais credibilidade para o mesmo. Ou seja, isso faz com que ele se torne mais legível, isso faz com que ele fique mais visível e que traga, com certeza, faça com que as pessoas tenham mais interesse e vontade em visualizar aquilo, né? Tenha mais base. E claro que essas estatísticas elas precisam vir acompanhadas de referências, de fontes, tá bom? De onde todas aquelas estatísticas foram tiradas. Então, deixa eu colocar aqui. Apresenta a estatística, dados e censos. Agora, terceiro. Eles têm tamanhos gerenciáveis. Ninguém quer criar um infográfico tão curto que perca a credibilidade ou tão longo que os usuários não queiram ler ou compartilhar.
Por isso, criar um infográfico com tamanho gerenciável, daqueles que podem ser clicados para ficarem maiores, é bem importante. Falando em tamanho, eu tenho que dar isso aqui é caso vocês tentem fazer pela internet. Mas caso vocês forem fazer manualmente, isso aqui não é tão relevante, não. O que ele quis dizer aqui, pessoal, é relacionado ao tamanho. Tanto na forma digital quanto na forma física, é necessário que haja um tamanho, uma escala de tamanho para aquilo, tá bom? Porque se ficar muito grande, prejudica a visualização. E se ficar muito pequeno, também vai prejudicar a visualização do infográfico. Tá bom? Então, cuidado aí para que vocês utilizem o tamanho e a medida correta. Tá? Vamos lá agora. Quarto, eles utilizam imagens. Embora todo infográfico tecnicamente contenha elementos visuais, ter várias imagens nele aumenta a probabilidade de gerar ações do usuário. Parte da essência do infográfico são os gráficos e essa essência pode ser complementada com outras imagens. Vamos lá, então. Eu vou exemplificar isso aí usando o nosso livro, tá? Vou apresentar imagens. Pronto, pessoal, vamos lá. Agora eu quero exemplificar aqui para vocês, quero mostrar o nosso livro. Olha, aqui no nosso livro, como vocês estão vendo, aqui, ó, nosso livro, como vocês estão vendo, esse infográfico aqui, esse primeiro infográfico, ele utiliza várias imagens. Essas imagens auxiliam na compreensão dos dados por parte do usuário. Ele vai falando sobre a história da formação do português brasileiro e vai também colocando imagens. Ele coloca aqui em formato de pergaminho, indicando o arcaísmo, né? Os tempos arcaicos, né? Antigos. Ele coloca aqui algumas imagens sobre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, como vocês veem aí. Onde ele está falando aqui, ó, sobre o período em que o português ele se estabeleceu nesse país, ele já vai colocando referências aí, tá vendo? Ó, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Pronto, então, o nosso livro, ele já nos mostra um exemplo de um infográfico, utilizando imagens, utilizando títulos. Ó, olha o título aqui, Português Brasileiro, tá vendo? O título, Português Brasileiro, usa vários recursos visuais que facilitam na compreensão por parte do leitor. Então, pessoal, é como se fosse um texto expositivo, o infográfico, texto expositivo, é nada mais, nada menos do que um texto, tá? onde o objetivo é informar acerca de algo, é um texto informativo. E esse texto informativo, pessoal, ele vem recheado de imagens, vem recheado de conteúdo, vem recheado, como vocês estão vendo aí. Ele vem cheio de recursos visuais que vão ajudar o leitor a compreender melhor. Porque se isso aqui fosse um texto, se eu removesse todas essas imagens aqui, removesse todo esse pergaminho, esse layout aqui, essa interface aqui, se eu removesse esses detalhes aqui, ó, esses traços, essas linhas,
com certeza a leitura do texto ia ficar bem mais chata. Ele ia ficar muito mais chato. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou remover daqui. Vou colocar em um texto normal, apenas com palavras. E vocês vão perceber que há uma dificuldade na leitura. Há uma dificuldade. A gente não consegue realizar toda a leitura. A gente não consegue se concentrar apenas nas letras. Quando existem algumas imagens, alguns recursos, fica bem mais fácil por parte do leitor de conseguir interpretar, não apenas interpretar, mas também de manter a atenção ali no texto. Por isso que o infográfico ele é tão importante. Vamos lá agora, continuando. Quinto, eles são focados em um tema. Quem monta um infográfico costuma se concentrar em um tópico e objetivo específico. Todas as informações e imagens são selecionadas para ressaltar esse foco. Então, os infográficos precisam ter um tema. Tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Eles apresentam um tema. Opa. Esse tema, pessoal, vai ser sobre o que você vai falar no infográfico, tá? É o objetivo, é o foco do seu infográfico, é o tema. Bom, é ali que você vai basear todo o seu infográfico. É ali que você vai lançar todo o infográfico, tá? É o tema, beleza? Pronto. Tem uma última aqui. Pronto. E o último aqui que eu acho muito interessante, que tem a ver com a organização. Eles têm espaços em brancos. A maioria dos infográficos que se tornaram sucesso tem espaços em branco dentro deles. Embora possa ser tentador ocupar todo o espaço com imagens, mas nem sempre é uma boa ideia. Isso porque, ao invés de conseguir um belo visual, o mais provável é que tudo vire uma enorme bagunça. Ter algum espaço em branco no seu infográfico também torna mais fácil a organização. Você pode separar diferentes subseções de conteúdo mais facilmente, tornando a leitura mais simples. Isso pode aumentar a probabilidade de gerações de usuário. Ou seja, pessoal, o nosso foco aqui não é vender. O nosso foco é passar a informação de forma mais clara e objetiva. Então, vamos utilizar o infográfico para isso. Então, ele dá uma dica muito importante aqui, pessoal. No infográfico, você não precisa preencher toda a página com imagens, porque isso vai dar uma ideia de desorganização. Muita informação jogada, sabe? Muita informação misturada. E isso, com certeza, vai gerar no leitor um sentimento de preguiça, de não querer ler mais aquilo, de ter que juntar todas as partes, ver aquela desorganização. Então, tem que deixar alguns espaços em brancos. Todas as vezes que vocês forem fazer um infográfico, falar sobre algum tema e quiserem usar recursos visuais, não precisam encher o infográfico de imagens, de elementos. Coloquem apenas as informações necessárias, as imagens necessárias, que realmente tem a ver com o tema de vocês. Não fuja do tema, do objetivo, tá bom? Essas são as principais características sobre o infográfico, tá bom, pessoal? Aqui ele foca um pouco mais na parte de venda, mas no nosso caso, estamos estudando os infográficos para melhorarmos a nossa comunicação, para que vocês consigam passar alguma informação, algo relevante, de cunho informativo, para alguém e que esse alguém consiga interpretar toda a informação de forma clara e objetiva. Tá bom? Pronto. E agora, para a gente finalizar aqui,
A interpretação de dados por meio de infográficos. A partir do momento que uma grande quantidade de dados são apresentadas para determinado público, torna-se mais difícil a interpretação e compreensão da mensagem que se quer transmitir. Nesse ponto de vista, é possível entender a importância de se organizar e divulgar determinados meios por meio dos infográficos, principalmente se forem dados muito específicos e de difícil entendimento por conta do receptor da mensagem. Logo, entende-se que divulgar informações em infográficos ajuda a captar de forma mais concreta todos os dados que estão sendo transmitidos, pois o nosso cérebro assimila imagens com mais rapidez do que poderia fazer com texto, tá? Vou querer que vocês passem isso aqui para o caderno de vocês, beleza? Isso aqui é o resumo de todo o infográfico. Ele nos ajuda a captar a mensagem de forma mais concreta, compreendendo todos os dados que estão sendo transmitidos, pois o nosso cérebro ele assimila informações melhor quando existe imagens, tá bom? Então, o poder de assimilação ele vai aumentar. Então, por isso que os infográficos têm muito a ver com o português e são muito importantes, algo que vocês devem dominar, tá bom? Futuramente vocês vão apresentar palestras, trabalhos, e a utilização do infográfico vai ajudar muito vocês. Vai ajudar para que vocês consigam passar, né, aquele conteúdo sem que as pessoas fiquem com dúvida daquilo que vocês estão falando. Utilizem o infográfico, que isso vai ajudar bastante. Tá bom, pessoal? Então, ó, a gente fica por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, beleza? Na próxima aula, a gente vai continuar, a gente vai falar aí, vai responder as atividades da página 46 do livro de gêneros textuais, tá bom? Caso vocês queiram olhar mais um pouquinho o site desse aqui, ele é bem legal, bem interessante, fala sobre as características do infográfico. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição no COESEP, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, COESEP, tá? Não esqueçam de passar isso aqui para o caderno de vocês, tá bom? Isso aqui, essas informações aqui são muito importantes. Que a gente tem no caderno de vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, queridos. Até a próxima.